Pode sentar, irmão. Muito obrigado aos irmãos. Sentados parece que é melhor, né? Descansa. Só não pode ficar muito curvado, senão a respiração fica ruim. Tem que estar mais ereto ou ereto. Aí fica a respiração boa e você começa a sentir coisa melhor, o ar entra mais, flui melhor. Irmão, não é assim aqui no nosso púlpito. Estamos com falta de alguns irmãos e a falta do nosso pastor. Depois já falou o pastor que nós vamos orar e cremos que as mãos do Senhor já foi lá, irmão. Quando você teve essa intenção de orar por aquele homem, o anjo da cura chegou lá e disse: já está curado. Lembra de um certo homem que encontrou-se com Jesus numa estrada. E ele gritou: Senhor, a minha filha morreu. Ele disse: calma, a sua filha não morreu. Quantas horas? 7:30 mais ou menos. Disse: pode voltar para a sua casa. Quando ele foi chegando na casa, alguém correu e disse: fulana se levantou, estava morta e agora está viva. Porque Deus chega primeiro. Deus não chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. No momento exato que nós clamamos ao Senhor, seja em qualquer lugar que estejamos, Ele está pronto para nos atender. Amém? Então eu creio nisso. Creio, assim como os irmãos creem, num Deus de milagre. Ele não mudou. Ele é o mesmo Senhor que faz milagre. Ele fez no passado. Ele continua fazendo milagre. Ele quer que o seu povo seja cheio de graça, de saúde. Que aqui nessa terra, como do bom e do melhor, e se vista do melhor que puder. Pois não vamos levar nada para o céu. A sua veste, a minha veste, a nossa veste. Eu não sei quem está fabricando lá no céu. Mas quando chegar lá, você vai receber e eu vou receber a minha. Ah, mãos gloriosas que estão trabalhando, tecendo lá. Aquele tecido de linho fino. De rei e rainhas. Amém? Meus amados irmãos, falar aqui na igreja do Senhor aqui não é fácil. Aqui é uma igreja que você já faz parte, fazemos parte aqui desta igreja. E é uma igreja que Deus tem levantado homens de Deus. Deus tem aprovado ministérios aqui de muitos irmãos, pessoa com grande habilidade na linguagem, na sabedoria, na teologia, fora da teologia. Então, é uma igreja que quando a gente vai falar, você se sente um pouco acanhado. E olha que eu não sou tão velho, irmão, não tenho nem 100 anos ainda. Estou perto, né? Estou perto de chegar aos meus 100 anos. Mas já sirvo ao Senhor Jesus há 67 anos. Né? E até aqui, Ele tem me feito só bondade para mim. Não tenho de que clamar do meu Senhor. Você também. Aqui na palavra de Deus, irmão, nós encontramos várias passagens e
Jesus sempre gostou de contar, de falar as coisas por comparação, e é de certo. Nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 22, e o versículo 4 que diz assim: e ao terceiro dia levantou-se Abraão e olhou e viu de longe o lugar. Posso ser um pouco diferente. Aí veio uma leitura só, te leva a vários pontos. Aqui temos que aprender muito. Que lugar? E tomou Abraão, aqui o 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs nos ombros do seu filho Isaque. E ele tomou o fogo e o cutelo. Fogo e o cutelo. Cutelo é uma foice assim de cortar, colher arroz. Quem já morou na roça aqui sabe o que é um cutelo, né? De colher arroz, de colheita, corta muito. É como que uma navalha. E Abraão, sendo pai, novo ainda, no sopé daquele monte, quando Deus tinha dito para Abraão: a coisa mais preciosa que tu tem na tua casa eu quero. Que pedido Deus fez? Abraão tinha um único filho. Já pensou, irmão? Um lar, só tem um filho, um casal, 3 pessoas. E de repente Deus diz: eu vou levar o teu filho hoje. E começa a tristeza e as pessoas a chorarem. E Abraão não foi diferente. Ele sentiu aquela dor, aquela tristeza. Mas ele ajuntou camelos, servo dele, e disse: vai, racha a lenha e põe em cima das jumentas e vamos até o monte. Mas ele não sabia o monte certo, porque era uma cordilheira, eram muitas montanhas, uma em cima da outra. Qual era o lugar certo do sacrifício? Qual é o momento certo que Deus vai me abençoar? Eu já tenho me sacrificado demais. Eu já tenho feito as minhas atitudes para com Deus. Eu acho que eu já paguei tudo. Falta só Ele me abençoar. Não leve Deus em canto de parede. O nosso Deus não age assim. Ele não age com a gente levando ele. Ou você me abençoa, ou eu deixo a campanha. Ou você me abençoa, ou eu deixo de cantar. Ou você me abençoa, ou eu deixo de pregar a sua palavra. Deus não age dessa maneira. E Deus aí disse: Abraão. Chegaram ali no sopé do monte, ele tinha um caminhozinho cheio de espinho. Ele disse: é o caminho esse, você tem que subir. Mas Isaque, a jumenta se viu para levar aquela lenha até ali. E daquele momento em diante, quem levou aquelas lenhas todas foi Isaque. Deus requer sacrifício, irmão. Deus requer de nós algo de melhor que nós possamos dar para Ele. Ele requer de nós, Ele vê o seu sacrifício. Ele sabe que você tem capacidade de vencer. Ele sabe que a sua fé é apurada. Ele sabe que as suas mãos não mudaram ainda. É as mesmas mãos ainda que Deus abençoou para curar, para libertar, para expulsar demônio. É a mesma ainda. Porque Ele é Deus. E está andando com você. Para onde você vai, Deus vê. Eu vou por aqui, vou me esconder de Deus. Eu vou num cantinho e vou ficar caladinho ali e me esconder. De Deus ninguém se esconde.
Os olhos dele veem aonde a gente para. E Deus escolheu uma turma que queria falar com ele. Será que hoje Deus escolheu você para vir aqui? Para saber que a igreja do Senhor, ela só funciona bem quando o Espírito Santo age. O Espírito de Deus tem de agir. Nós fomos batizados porque um dia abrimos a nossa boca e dissemos para o Senhor: eu quero gozar desse batismo com o Espírito Santo. E Ele disse: eu vou te batizar, eu vou te dar uma alegria maior. É a única satisfação que se tem aqui na terra, é receber o batismo com o Espírito Santo. Oh, como é gostoso, irmão. Na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, era uma noite chuvosa. Eu tinha 7 para 8 anos, mas não me esqueço daquela noite. Morava no Nordeste, dormia em rede. E de repente deu um daqueles trovão e um relâmpago, daquele que clareia mesmo, parece que o mundo ia acabar. E quando ele estalou da primeira vez, lá em casa era igual a escadinha, tinha 13 irmãos. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Porque era o que a gente pedia, era o que a gente buscava, era o que a gente chorava, era o que eu queria, era o que meu pai queria. Não tinha pastor, era distante a igreja, mas o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Na hora da angústia, na hora que aquele choro seu, você chora ali no travesseiro e não sai lágrima, só Deus sabe, a noite inteira, pedindo pelo filho, pedindo pela filha, pedindo para Deus abençoar. Só Deus sabe o coração de uma mãe e de um pai. Abraão, sim, senhor. Vamos subir ao monte. Senhor, e os carregadores? O que é que vamos fazer com eles? Deixa eles aí. Hoje, nessa noite, eu não tenho compromisso com carregadores. O meu compromisso é contigo, Abraão. Tu vais sacrificar o teu filho. É você, eu, Isaac e o Espírito Santo. Tens coragem? E aquele homem com o seu coração partido, talvez ele disse: ai Deus, será que tu não tinha outra coisa para pedir? Logo meu filho, logo a pessoa que eu mais amo. Muitas vezes a gente é choroso, irmão, nos pés do Senhor Jesus assim também. A doença às vezes entra na casa da gente para consertar alguma coisa. A doença às vezes entra na gente mesmo para que a gente abaixe o facho um pouco. Aí quando a gente está humildezinho, o Senhor diz: meu filho, agora eu vou te abençoar. Nós encontramos, irmãos, 5 moças que aguardavam o noivo à meia-noite. 5 levou azeite, o segundo azeite, porque azeite simboliza Jesus. No Monte das Oliveiras se encontram até hoje as antigas pedras que era ali de quebrar. A azeitona espremeu o azeite. E naquela época o primeiro azeite servia para quê? Para alimentar e para acender os castiçais da igreja. O segundo azeite, ele servia para perfume, para sabão e etc. E o último azeite, bem apurado, era para acender a luz da cidade, porque a cidade era murada e só tinha uma entrada e a mesma entrada era a saída. Não havia energia elétrica. E aquelas 5 moças estavam ali, todas vestidas de branco, todas no mesmo lugar,
na mesma atitude, esperando a meia-noite para que as portas de uma casa se abrissem e tivesse ali aquela festa. Estava esperando ali aquele momento. Mas 5 se descuidaram. Não levaram o azeite suficiente. Isso quer dizer que tem crente, irmão, que ele é assim. Ele fica tranquilão, numa boa, tal coisa e tal, a minha vida está boa. E o Espírito Santo está dizendo no ouvido, não está bom não. Não está bom. Tu não vai prosperar. Os irmãos, prestem atenção que Deus fala, irmão. Eu ainda sou daquele tempo que eu sempre ouvi Deus falar através de hinos, Deus falar através da leitura, Deus falar em profecia, na pregação. Só é você prestar atenção que Deus fala. Muitas vezes Ele fala para uma pessoa só, no meio de 200. E aí o pregador sai queimado. Quando desce ali, ele diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não fiz nada. Sai quente, né? Mas é de vergonha. Aí quando chega na porta, alguém dá um abraço, oh, pastor, mas muito obrigado pela palavra que o senhor trouxe. Isso já aconteceu, irmão, com nós todos aqui. Com um e com o outro. Muito obrigado, irmão, a visita que você fez lá em casa. Quando você chegou na porta, me deu vontade até de não abrir a porta. Estava tão cansado, dormindo. Mas eu abri a porta, você entrou, orou. Em cima daquilo que eu tinha necessidade, Deus cumpriu. Para Deus atuar não é preciso passar muito tempo. E Deus disse para Abraão, a minha conversa hoje, Abraão, é com você. Não é com o povo, manda o povo ficar no pé do monte. Deus tem vezes, irmão, que Ele numa casa, Ele usa uma criança para falar para os seus pais. Muitas vezes, Deus usa um vizinho descrente para falar para nós. Muitas ocasiões, Deus usa uma pessoa que a gente nem não conhece e traz uma palavra tão correta que a gente diz, foi para mim. Não é verdade? Deus, quando Ele quer falar, irmão, Ele usa tudo. Ele já falou usando um galo. Ele já falou usando uma jumenta. Ele já falou usando peixe. Ele já falou e fala mais de 130 vezes de animais na Bíblia. Com cada um deles a gente aprende uma lição. Mas agora já está chegando a meia-noite. E as distraídazinhas estavam ali. Oi. E aquele negócio, tal. Porque tem gente, às vezes, que é na igreja assim, irmão. Eu já vi em igreja pessoa vender fazenda. Vendendo fazenda, irmão, na igreja. Vendendo fazenda, limpando a casa. O outro dizendo, não, vou pôr o seu telhado por tanto. Negociando na igreja. Ah, se fosse naquele tempo que Jesus descesse com a chibata, né? Era bom, né? E aí, quando eu falei dos 3 azeites, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você nunca observou que o azeite antigamente se via para curar, se via para tantas coisas, e era um produto bastante caro. Ao caso daquela mulher, os vasos estão cheios, agora tire o que você vai gastar e venda o restante e pague a dívida do seu filho, que ele vai ser entregue aos homens amanhã. E à meia-noite passava o profeta de Deus. Ninguém sabia quando era meia-noite. Não havia um relógio ali para mostrar as horas.
Então um cidadão daquela cidade, que trabalhava provavelmente para a prefeitura da cidadezinha lá, ele ganhava o seu salário para quando era meia-noite, ele saía gritando no meio da cidade: são meia-noite em ponto. E as virgens estavam aguardando o horário da meia-noite. Mas é preciso estar atento para ouvir. É preciso ter o ouvido voltado para ouvir quando Deus fala, porque muitas vezes Deus cochicha no teu ouvido, fala com você, e você dá: Senhor, fala comigo. Ele está falando, Ele fala a todo momento com a gente, meus queridos. Ele não deixa a gente só. E meia-noite, o homem passou e avisou que já era meia-noite. Preparemos-nos. Não sabemos se a volta de Jesus vai se dar à meia-noite. Não sabemos se vai ser ao meio-dia. Não sabemos que horário que vai chegar o Senhor Jesus e descer nas nuvens dos céus para arrebatar a noiva querida. A noiva que Ele gosta de sentir o perfume dela. Sabe, irmão? Conhece beija-flor? Conhece, todo mundo conhece, né? Você já leu sobre o beija-flor? A velocidade que ele tem nas asas ali, quando ele está sugando uma flor, é uma velocidade da maneira que ele vai para frente, ele volta para trás. Vai ao lado. Não é verdade? Vai de lado. O Espírito Santo também é assim. Ele passa no banco onde você está sentado e ele olha para os seus lábios, ele olha para você e ele quer sentir o cheiro do perfume, se é o perfume de Cristo que você está usando. Se não é, é preciso trocar, é preciso correr e trocar. É preciso buscar o azeite. Já vai se aproximando o horário da meia-noite. As lamparinas estão vazias. É preciso pôr azeite na lâmpada, porque vai andar. Antigamente as pessoas andavam nas estradas e as lâmpadas eram amarradas no pé ou nas mãos. Punha azeite de foca e andava a noite inteira com ela na mão, para frente. Ilumia o caminho. Só anda nas trevas aquele que não tem a luz de Deus. Mas o que tem, os seus pés estão guiados com a luz espiritual. O seu pé não vai para onde você quer. Ele não é usado para ir para o pecado. Ele não é usado para ir fazer o mal. O pé do cristão é aquele pé que diz que a planta do nosso pé, aonde pisar, abençoada será a terra. Tudo que nós temos, irmão, é uma bênção. Um dia eu já conheci um irmão que ele, me desculpando assim, não gostava de tomar banho. E um dia eu cheguei para ele e disse: irmão, você é morada dos céus. O Senhor repousa no seu coração. Ele mora dentro de você. Como está em Romanos 8. O Senhor que ressuscitou, o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor habita em vós. O que é habitar, irmão? Ele mora dentro da gente. Então é preciso que esse envelope, que esse nosso corpo, seja bem zelado, bem tratado, porque é morada do Espírito Santo, e ele vai morar até que o Senhor venha e retira ele dali, mas mesmo assim ele vai entregar o seu corpo quando chegar no céu. Eis aqui, ó Pai, aquele que não manchou a sua alma, aquele que está de vestido branco, e o anjo dirá: então entra para a casa do teu Pai.
Aleluia. Estamos já terminando, querido. Mas eu estou lembrando aqui, ainda de Abraão. Abraão já chegado à sua idade, ele nem teve muito tempo de ver o filho crescer. Tem gente que é assim, irmão. A menina fica moça e nunca teve uma conversa com a mãe. Até de passagem de menina para moça. Ela não conversa. É aquela pessoa fechada, antiga. E diz, meus pais e minha mãe ensinou assim, eu serei assim e vou morrer assim. O crente não é assim. O crente tem quem manda nele, que é Deus. O crente é diferente. O pai não vê quando o filho faz a primeira barba. De fé que não olha para ele e diz, oxente, menino, tu já está de bigode. O menino já está rapazão. Ele fica assim observando. E diz, cresceu e eu não tive nenhum diálogo com ele. Cresceu sem saber a vida, como muda. Como há uma mudança muito grande. Da adolescência para jovem. É preciso ensinar, é preciso dizer. Hoje tem as escolas, mas muitas vezes o instrutor não é preparado para dizer o que queremos. E Abraão olhou e disse, meu filho, não é que você já está pronto para casar? Mas os casamentos naquele tempo, irmão, era tão estranho, difícil de se aceitar. Eram os pais que escolhiam o noivo ou a noiva. Se não agradasse, problema dele. Está escolhida fulana. Você vai ter que casar com ela, não quero nem saber. E o cara, pai, não, está escolhida, é fulano e acabou. O pai dela se chama isso e aquilo. E acabou. E vice-versa. E Abraão simboliza Deus. Deus manda, Deus escolhe, Deus não erra. E Isaac simbolizava aqui o que nessa história, irmão? Dessas personagens. Quem sabe? Quem era Jesus nessa contagem? Abraão era o pai. Pai, filho. Isaac era o filho. E o seu criado mais velho, Eliezer, simbolizava o Espírito Santo. Rabeca simbolizava a igreja. E agora ele disse, olha, você vai agora buscar uma noiva para o meu filho, Eliezer. Tem que ser parente. Olha o perigo, irmão. Muitas vezes a gente, quando é solteiro, todos nós passamos por isso. Vem aquela vontade de casar, mas que eu quero porque quero, mas quero mesmo. Quem vai casar sou eu, quem vai viver sou eu. É eu que tenho a minha vida. Eu não quero nem saber. Conselho de pai não serve muitas vezes para algumas pessoas num momento desse. Mas onde devia valer? E Abraão disse, então você vai, Eliezer, em busca de uma noiva para o meu filho. Tem que ser parente. E saiu Eliezer pelo deserto afora. O Espírito Santo, irmão, ele encontrou a nossa mente, o nosso coração um deserto, a nossa vida um deserto, a nossa vida é longe do Senhor Jesus. E ele quer nos aproximar a cada momento do Senhor Jesus, do trono da graça. O Espírito Santo chora por você. E ele fica do seu lado ali. E vai ficando, e vai pedindo, pai, ele está pedindo, chorando, mas ele está pedindo isso. Ele leva as suas orações, a minha, nossas orações. Ele leva os nossos pedidos para o pai, e diz, pai, ele está pedindo é isso. E muitas vezes nós pedimos erradamente. Lá vai Eliezer, ajuntou os camelos.
9 camelos. 9 camelos, presta atenção a isso aqui. E vai de deserto afora, andando, e ele não sabia a direção. Olhava para trás naquele deserto, só tem poeira, só tem uma coisa, irmão. Os maiores milagres feitos sobre a terra que Jesus fez, o lugar era deserto. Sempre foi em deserto que aconteceu as coisas maravilhosas. É no nosso deserto que o Senhor atua. Muitas vezes nós estamos achando que não somos nada. Muitas vezes a gente está achando que a igreja está menosprezando a gente. Muitas vezes achamos que a igreja não está dando o valor que eu quero ser mais valorizado, eu quero, para ser valorizado assim, irmão. É um perigo querer subir. É mais fácil descer, como disse João Batista. É melhor que ele cresça e eu diminua. Aí quando você diminui, o Senhor disse: agora eu vou te exaltar, vou te levantar, eu vou te pôr agora uma coroa na cabeça, agora eu vou te dar agora joias preciosas para a tua vida, eu vou te dar visão, eu vou te dar palavra de pregação, eu vou te dar palavra de oração, eu vou te dar interpretação direto da Bíblia. Ninguém vai, teologia nenhuma, vai te ensinar da maneira que eu te ensino. É o Senhor, quando o Senhor ensina, é um ensino que vem da glória, é um ensino que bate no nosso coração, que entra na nossa alma, que você sente alegria. Chegando em certo lugar, ele parou. E era um poço cavado naquela época do passado. Abraão tinha tido participação ali. Pois ali morava o irmão dele, para abreviar. Ali morava o irmão de Abraão. E esse irmão de Abraão, ele tinha umas moças. E essas, naquela manhã, exatamente quando o homem que ia atrás da noiva para Isaac, parou também ali. Viu muitas moças bonitas, lindas. Mas todas trabalhavam demais, irmão. Sabe o que é pote? Quem sabe o que é pote? Enche de água e põe na cabeça, tem uma rodia ainda, né? Diz que quem não pode com o pote não faz a rodia. Então punha na cabeça, né, irmãos? Aí saía com aquela água para casa. E sabe o que é que os homens ficavam fazendo? Deitado, tranquilo. Eram as mulheres que tinham que manter as casas com água. Igual o índio, né? E nós vemos que Eliezer chegou, deu uma olhada e disse: eu não vou saber dessas moças qual é a que eu posso escolher. Eu não posso perguntar a ela. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Deus. Deus fala, irmão. Na hora do seu aperto, na hora que você acha que está tudo esbandalhado, o Espírito Santo ajunta os cacos. Constrói a vida da gente e ainda fala com a gente, paciência. E quando olhou assim, uma moça olhou, chegou para ele e disse: moço, aliás, ele pediu 3 coisas. Ela vai falar comigo, ela vai me oferecer água e vai dar água para os meus camelos. E se isso acontecer, a moça é ela. Simboliza a igreja, era Rebeca. Rebeca chegou por ali e disse: moço, o senhor está com sede? Ele disse: oh, glória a Deus! Porque você tem que agradecer a Deus, irmão, sabendo que Deus te abençoou. Olha os pedidos que faz a Deus. Olha aquele mais comum, aquele que você quer que se realize mesmo. Quando Ele te abençoar, dê glória a Deus. Segundo, ela disse: é assim, moço, eu vou dar água para os seus camelos. Um camelo bebe quase mais ou menos 18 litros de água, irmão. E ainda tinha uma escadinha para descer, para apanhar água lá no poço. E aquela moça não se enfadou, desceu e foi apanhando água. Terceiro e último,
Aí Eliezer se enrolou. Que ele tinha que perguntar à moça de qual família ela pertencia. Para a gente chegar assim de cara a cara para uma pessoa da primeira vez, é um sacrifício. Não é fácil. Não é? Olhar assim e tal. E ele ficou em pé, olhou e se chegou. Aí ela disse: moça, vou te perguntar um negócio. Você pertence ao qual linhagem? Ela disse: eu sou sobrinha de Abraão. Aí a glória dele foi 3 vezes: glória, glória e glória. Porque Deus cumpriu com as promessas ali agora. Irmão, que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus fique conosco. Que as suas mãos fiquem estendidas sobre nós nessa noite. Eu posso fazer uma oração pelo pai do pastor daqui? Posso chamar? Irmão, eu estou sentindo aqui, vamos levantar e fazer uma oração pelo nosso pastor e pelo pai dele. Não é? Nós sabemos, se o Senhor já curou, a oração também não vai fazer mal, nem pôr coisa, nem tirar. Vai abençoar. Então vamos com fé. Ele não está aqui hoje, o motivo o nosso dirigente já falou. Mas nós vamos orar com fé. Meu Deus, meu Pai, vai naquele hospital, nesse momento, espírito de cura, na beira daquela cama, daquele leito, onde está, meu Deus, o pai do nosso pastor. E nesse momento, ó Deus, a cura seja radical, a cura seja completa, meu Deus. Oh, aleluia! Tu és o médico dos médicos, tu és Senhor dos senhores. Quando tu cura, não fica sequela alguma. Oh, Deus amado, nós estamos te pedindo porque reconhecemos que só o Senhor tem poder para fazer isso. Sem precisar de os médicos estarem ali essa noite toda olhando e vendo aquele Senhor. Visita o Senhor nesse momento, no nome de Jesus.